Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do The Olympic Performance. Temos hoje a quinta de 6 sessões relacionadas com a recuperação e o sono e temos hoje um painel muito especial, um painel de campeões da Europa e pedindo a todos os preletores o favor de poderem ligar as suas câmaras para também os podermos apresentar a todos aqueles que também estão e que são participantes nesta mesma sessão. Temos hoje então a participação muito especial da Federação Portuguesa de Futebol e em nome do Comitê Olímpico de Portugal não posso deixar de agradecer de uma forma muito veemente à Federação Portuguesa de Futebol que se associou desde o primeiro momento a este nosso ciclo de formação. Agradecer, para além dos intervenientes e dos presentes também, o apoio do José Coceiro relativamente a esta questão e imediatamente o apoio imediato que a Federação deu ao Comitê Olímpico. Hoje temos, como já disse, 4 convidados muito especiais da Federação, todos eles campeões da Europa, intervenientes na equipa que venceu o título de campeão da Europa, que ainda ostentamos esse mesmo título neste momento e que vamos defendê-lo certamente da melhor maneira durante o ano de 2021 e desde a área técnica até a unidade de saúde e performance. E passo a apresentar, em primeiro lugar, o João Carlos Costa, treinador nacional, também o Simão Ferreira, que é fisioterapeuta da Unidade de Saúde e Performance da Federação, o João Brito, fisiologista também da mesma unidade, e finalmente o Dr. Paulo Beckert, muito conhecido também de todos naturalmente, e é o médico coordenador da Unidade de Saúde e Performance. Nós vamos iniciar e vamos fazer uma preleção, uma apresentação de cada um dos 4 intervenientes, e vamos começar pelo João Carlos Costa. Passarei a apresentar os restantes de uma forma um pouco mais completa daqui a pouco, ficando então e agradecendo a presença de todos. Passamos agora para o João Carlos Costa, que é treinador nacional, que é, no fundo, assistente do selecionador nacional, do Fernando Santos, que tem orientado a nossa seleção ao mais alto nível, e tem também uma experiência, quer a nível de seleção nacional, que julgo que está na seleção nacional desde 2014, se não estou em erro, e tem também acompanhado o Fernando Santos na Grécia e tem também um larguíssimo passado ao nível dos clubes desportivos, com presenças no Futebol Clube do Porto, no Boa Vista, no Sporting Clube Portugal, no Sporting Clube Braga, entre outros, naturalmente, e, portanto, um grande agradecimento ao João Carlos Costa pela disponibilidade que teve para estar aqui connosco, e deixo então o microfone para si e o palco é seu, João Carlos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por agradecer o convite do Comitê Olímpico em participar numa tão rica atividade. Eu vou começar por partilhar aqui a minha apresentação e tê-la como base. Queria só um feedback relativamente a estarem já a visionar a apresentação. Penso muito que bem, sim. João Carlos, muito bem. A nossa apresentação será seccionada em 4 partes. Nesse sentido, a tarefa que eu terei, o desafio que terei na conversa que vamos manter aqui, será enquadrar aquilo que é o treino e a sua gestão ao longo nos períodos de treino e de competição que a Seleção Nacional dispõe. Para a partir daí percebermos a necessidade e a importância de todos os outros fatores que aqui vamos abordar, quer ao nível da recuperação, quer ao nível do sono. Em termos de Federação Portuguesa de Futebol, e nomeadamente em termos de Seleção A, ao longo de uma época desportiva, nós dispomos apenas de 5 momentos anuais de competição, de treino e competição, ou seja, nós nunca temos ao longo do ano um período de treino, um período de preparação isolado dos períodos, das fases competitivas. Nos 5 momentos que dispomos dos jogadores, são os 5 momentos efetivos de trabalho com a equipa, são sempre momentos competitivos, momentos em que conjugamos a preparação da equipa com momentos competitivos.
A única diferença que por vezes varia de ano para ano é a disponibilidade de dias no mês de junho, porque varia de acordo com termos ou não grandes competições nessa fase, que habitualmente é de 2 em 2 anos. Esta vez não o será por as questões que todos conhecemos, ou seja, será acabou por ser um período de 3 anos, mas normalmente de 2 em 2 anos temos um período mais alargado no mês de junho. Isto já era um contexto difícil, subcarregado ao nível do congestionamento dos quadros competitivos, dos calendários competitivos. Com a pandemia, o que aconteceu foi que no período em que nós normalmente tínhamos 2 jogos, passámos a realizar 3. Isto é, nós normalmente dispomos dos jogadores 10, 12 dias, tínhamos dois momentos competitivos, 2 jogos para realizar, e com o atraso de todo o calendário, isto originou que, aumentando apenas um dia essa semana, passássemos a ter 3 momentos competitivos, o que naturalmente reduziu o tempo de treino e o tempo de recuperação entre cada um dos jogos. Para percebermos um bocadinho o enquadramento anual, não da equipa, mas dos jogadores, porque estando eles pouco tempo com a equipa, é necessário perceber a sua densidade competitiva e o seu tempo de preparação e de utilização. E o que acontece esta época é que todos os jogadores que participam em competições ao mais alto nível, que são a grande maioria dos jogadores que dispomos na Seleção Nacional, estão semana a semana sujeitos sempre a 2 episódios competitivos, o que noutras épocas não acontecia. Se nós olharmos aqui para o calendário, isto são apenas as datas das competições europeias, faltam aqui os jogos ao fim de semana, porque estes já de alguma forma são os naturais, e o que acontece é que isto normalmente, estas datas que vemos por aqui, normalmente estavam desfasadas, semana sim, semana não, e agora temos semana sim, o que faz com que os jogadores, quando chegam à Seleção Nacional, tenham uma densidade competitiva muito grande. Acrescentar a isso, normalmente temos 3 meses em que são de alguma forma consecutivas as semanas de trabalho, o mês de setembro, de outubro e novembro, depois um hiato que decorre normalmente das necessidades de interrupção do inverno em grande parte dos países, que são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em que não há momento competitivo. Depois o mês de março e normalmente um interregno de 2 meses para o novo momento que habitualmente é no término dos campeonatos. Para percebermos dentro disso aquilo que é uma dinâmica de planeamento ou de organização do trabalho na Seleção Nacional, isto é, por exemplo, a organização e planeamento do trabalho relativamente ao mês de outubro. Isto é a densidade competitiva que os jogadores estavam sujeitos até lá, os jogos que as equipas portuguesas e as equipas onde habitualmente temos jogadores estavam sujeitos até aqui, os jogos do campeonato, naturalmente, e as rotinas que esses jogadores iam ser sujeitos. Normalmente, os jogadores competem ao sábado e ao domingo, nós temos disponíveis para treinar na segunda-feira. Isto aqui implicaria um pouco definir o que é treinar, mas temos, digamos, disponíveis para estarem connosco na segunda-feira. No mês de outubro tivemos um momento competitivo logo na quarta-feira, 3 dias de interregno, novo momento competitivo no domingo e o último e terceiro na quarta-feira seguinte. Olhando para aqui, percebemos logo que quando chegam na segunda-feira trazem todo o peso da competição do fim de semana, da eliminatória anterior da questão europeia e assim subsequentemente até o anterior momento competitivo que tivemos aqui atrás. Isto faz com que, quando eles chegam na segunda-feira, haja necessidade de preparar esta competição, este momento competitivo, mas essa preparação tem que comportar aquilo que foi o estado e o impacto da competição deles, prepará-los sem, de alguma forma, nos retirar disponibilidade e frescura para estar
capazes de competir ao mais alto nível. Aqui se começa a perceber a importância, eu não diria dos vários departamentos, mas a importância das diversas áreas que confluem para o interesse da equipa, no sentido de aumentar, melhorar, potenciar todos os pequenos detalhes individuais e coletivos que nos permitam que os jogadores recuperem, que os jogadores consigam ter níveis de treino suficientes para estarem disponíveis, coordenados e orientados para jogar, que esse é sim o principal objetivo e desafio que nos leva a preparar a equipa e a treinar a equipa. Eu quando referi que tê-los disponíveis na segunda-feira para treinar nos levaria até a definir o que é treinar, porque perante a densidade competitiva que eles são sujeitos, por vezes o treinar não é apenas e só o estar no campo e treinar efetivamente aquilo que é o jogo e que o jogo requer, mas também outras formas de conseguir transmitir informação, transmitir referenciais de organização, no sentido dos jogadores individual e coletivamente serem capazes de identificar as diferentes fases do jogo da mesma forma, de forma coerente, segundo um plano de jogo que seja traçado e definido pela Seleção Nacional. Quando eu me refiro àquilo que são um conjunto de tarefas que normalmente são menos valorizadas ou menos visíveis relativamente àquilo que é o trabalho das equipas, porque a tendência é pensarmos que o trabalho é apenas e exclusivamente aquilo que se vê e fazemos quando temos connosco os jogadores e a disponibilidade dos jogadores para estar connosco, mas o trabalho para que nesse pouco tempo de permanência seja rentabilizado, é necessário um conjunto de tarefas que nos permita ter mais alargado conjunto de informações no sentido de percebermos o momento, o estado, o impacto, as dificuldades, os incidentes que o jogador teve até aí, no sentido de, na nossa preparação, isto de alguma forma ser ponderado e ser integrado. Assim, há habitualmente uma avaliação detalhada daquilo que é o percurso de treino e competição de cada jogador no clube, porque é aí que ele está mais tempo, é daí que ele vem, é também para aí que ele irá, naturalmente, mas percebermos ao nível do clube que tipo de competição foi sujeito, que tipo de treino foi sujeito, dentro naturalmente daquilo que é sensato e racional comunicar e saber, respeitando a individualidade e a confidencialidade de cada clube. Despistar eventuais incidentes, nomeadamente nas 2 semanas anteriores, perceber a razão de uma não utilização, a razão de uma substituição precoce, perceber o impacto de algum acontecimento pessoal no seu estado geral, ir acompanhando aquele conjunto de jogadores que vai afunilando e que se vai aproximando da convocatória final, no sentido de percebermos de que forma é que ele poderá chegar e estar à Seleção Nacional. Depois desse trabalho mais distante e mais informal, temos sempre aquilo que é o momento de observação direta da sua prestação do treino, que há algum cuidado no sentido de propor e apresentar tarefas de treino nos primeiros dias que permitam retirar alguma ilação daquilo que é a sua disponibilidade, o seu nível de recuperação, o seu estado geral, o impacto que teve os jogos anteriores, as deslocações, todo um conjunto de influências que nem sempre são fáceis de objetivar e de especificar por parte dos clubes ou até por parte do jogador. Todas as equipas, todos os treinadores têm um conjunto de prioridades de trabalho coletivo que passam por prioridades em cada um dos momentos do jogo, que aqui não me parece relevante especificar, naturalmente, mas têm um conjunto de prioridades que querem ver refletidas no jogo da sua equipa, em função de um plano de jogo que é delineado, que perspectiva quer aquilo que são os seus jogadores, fundamentalmente,
e aquilo que poderá ser o adversário que vão defrontar. E a partir daí surge-nos aquilo que é um dilema grande, que é um dilema entre as prioridades, entre aquilo que é as necessidades que sentimos e reconhecemos em treinar determinados comportamentos, determinada coordenação que julgamos e entendemos ser útil e importante para a competição, mas também pesando aquilo que é a necessidade de recuperação desses jogadores para estarem efetivamente disponíveis para competir e recuperarem naturalmente também daquilo que foi a sua competição anterior. Isto leva aqui a um dilema que nunca é de alguma forma completamente resolvido, mas que através do bom senso e daquilo que é o equilíbrio e a permanente subjetividade da análise do desempenho e do estado que o jogador está, sermos capazes de perceber até onde podemos ir, tendo especial cuidado de não ir além do limite. Eu diria até que neste caso será sempre preferível ficar aquém do que ficar além, em termos de estímulo e impacto de treino exagerado. Na operacionalização do treino, o nosso dilema é de alguma forma, diria, ultrapassado ou amenizado por aquilo que é um trabalho de uma equipa multidisciplinar, equipa essa que trabalha habitualmente no sentido de ajudar, de facilitar o trabalho dos jogadores e da equipa técnica, através da OSP, através da nutrição, através de team manager, através de travel manager. Se calhar pode parecer um bocadinho estranho qual é a relevância do team manager, do travel manager na recuperação e no descanso dos jogadores, mas para perceberem um breve exemplo, a partir de determinada dinâmica que vai sendo criada a nível organizativo, todos estes intervenientes no processo começam a perceber e a ter consciência de que há um conjunto de cuidados no sentido de viajarmos só após os jogadores descansarem ou viajarmos de forma que permita que quando cheguemos ao destino os jogadores possam descansar, todo um conjunto de cuidados que normalmente se estivéssemos a falar com um organizador de viagens totalmente desinserido da realidade desportiva e da realidade do futebol profissional, não teriam qualquer importância, até poderia ser mais fácil sair às 4 ou 5 da tarde do que sair às 6 ou às 2 da tarde, mas a partir do momento que isso começa a ser assumido como uma preocupação, todos eles entendem e se esforçam para que essas condições sejam criadas, independentemente de não ser normalmente uma prioridade da sua tarefa. Há um respeito grande neste dilema pelo aquilo que é a especificidade e individualidade de cada jogador, quer naquilo que são os seus hábitos individuais, quer naquilo que são os hábitos que vêm do clube. Nós só dispomos dos jogadores uma semana e meia, não temos a ousadia de querer criar novas e diferentes rotinas, preferimos potenciar e valorizar as suas rotinas e de forma tranquila ir educando aquelas que nos possam parecer menos positivas e menos construtivas para estas prioridades que estamos aqui a abordar. O nosso treino, perante aquilo que é o pouco tempo disponível, é totalmente direcionado para a construção da nossa ideia de jogo, a forma como queremos jogar e a forma como queremos competir. Temos sempre uma duração de treino muito curta, nunca ultrapassamos os 70 minutos de treino. Quando isso acontece já é uma coisa exageradíssima. Preferimos privilegiar intensidades altas, intensidades baixas e prolongadas e normalmente adotamos processos simples, específicos na nossa priorização do treino, no sentido de sermos muito diretos àquilo que são as grandes prioridades do treino e quer da equipa, quer de alguma preocupação mais individualizada que possa surgir ao nível do trabalho. Este dilema faz com que nós acabemos por ter ou dar maior relevância a outras tarefas que habitualmente a nível de um clube não têm tanta relevância, que são
nomeadamente as reuniões técnicas, onde são apresentadas as ideias que norteiam o trabalho, em que são explicadas as prioridades do jogo de equipa, e também reuniões de vídeo, onde essas mesmas situações são apresentadas de forma gráfica, ou outras reuniões de vídeo onde são apresentadas as características ou as nuances do adversário que nós devemos ou podemos contrariar e aproveitar em função quer das nossas qualidades, quer em função das fraquezas que possamos identificar nesses mesmos adversários. Este era o enquadramento que eu tinha para vos apresentar relativamente ao treino da equipa. Agora irá falar o Simão sobre aquilo que é, de alguma forma, tentativa de recuperação para eles estarem disponíveis para fazer tudo isto. Muito obrigado. Muito obrigado, João Carlos. Vou apenas pedir para retirar ou terminar a partilha de ecrã para que possamos continuar, mas julgo que, e para todos os participantes, este é um enquadramento fundamental, porque é um enquadramento do treinador da equipa técnica que, no fundo, acaba por ser este planeamento é, digamos que o documento mais importante para a programação e para depois todo o trabalho de uma equipa multidisciplinar que, tal como acabou por dizer, acaba por ser responsável por todo um trabalho que na maior parte dos casos não é visível, mas que tem uma importância absolutamente decisiva. E passaria então a palavra ao Simão Ferreira, como fisioterapeuta da Unidade de Saúde e Performance, e agradeço-lhe mais uma vez também a sua presença e a participação neste webinar. Já trabalha com a Federação de Futebol, julgo que desde 2004, se não estou em erro, e tem uma larguíssima experiência com o trabalho na Seleção A desde essa altura, e agradeço mais uma vez. Passo então a palavra ao Simão Ferreira, por favor. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos os presentes e agradecer também o poder participar, agradecer ao Comitê Olímpico. Para mim é sempre interessante poder transmitir o que fazemos e mostrar e conhecer também como é que as outras entidades desportivas também trabalham. Para mim acho que é uma mais-valia poder haver esta troca de experiências. E aqui nesta parte então da apresentação, pedia só que me dessem o feedback se me estão a ouvir bem e a ver bem. Muito bem, muito bem. Ok. Então, sendo assim, a apresentação vai de uma forma genérica falar um bocadinho da nossa intervenção, nomeadamente em 3 fases de reabilitação, prevenção e de estratégias de recuperação da fadiga, se é que nós podemos diferenciar mesmo isto em 3 componentes diferentes ou se estão todas interligadas. Mas, no fundo, vamos passar aqui um bocadinho a experiência, como é que nos organizamos e como é que é o nosso dia-a-dia em contexto de estágio de uma seleção nacional. Normalmente, os nossos estágios antecedem, tem uma convocatória que antecede normalmente, a convocatória dos jogadores é feita em média à volta de 5 dias antes do início do estágio e logo nesta fase da convocatória, quando sabemos quais são os atletas que vão estar disponíveis para estágio, começamos logo a tentar recolher o máximo número de informações do estado clínico de cada atleta. Isto para, no primeiro dia de estágio, ou seja, temos uma reunião que nós chamamos de pré-estágio, fazemos questão de estar antes de todos os atletas, e nessa reunião, na reunião USB ou da Unidade de Saúde e Performance, normalmente estão, neste caso da Seleção A, 2 médicos, um fisiologista do exercício, um enfermeiro e os fisioterapeutas, que atualmente são 4 fisioterapeutas. Então, nesta reunião estão todos os elementos e vamos analisar toda a informação que nos chega. Normalmente chega de várias fontes. Pode chegar através diretamente dos clubes, que nos enviam informação por via eletrónica, correio eletrónico, ou fazem um contacto direto quando há essa relação com alguns clubes. Muitas vezes não é possível com todos. A própria equipa técnica, que muitas vezes vai acompanhando os atletas e vai comunicando com alguns atletas, poderá ter alguma informação que nos passa através dos treinadores e que poderá ser pertinente
para prepararmos o estágio que aí vem, e os próprios jogadores que muitas vezes fazem contactos diretos com os elementos da USP e que nos dão informação, ou mesmo quando chegam, acabam por trazer em mão e informar-nos de necessidades e informações clínicas que são pertinentes. Com base nesta informação toda recolhida e analisada, começamos a fazer o planeamento, porque normalmente após esta reunião, brevemente vai ocorrer um treino e o importante, a equipa técnica deseja saber, não é? Rapidamente, e precisa de saber quais são os atletas que estão disponíveis para treinar e se há atletas que estão indisponíveis para treino, muitas vezes estão disponíveis para treino, mas que têm a possibilidade de serem reabilitados para integrarem os treinos futuros. É com esta informação que também começamos a estabelecer programas de reabilitação específicos para cada atleta. Recebemos também informação, muitas vezes, de trabalho preventivo que está a ser efetuado nos clubes e tentamos criar condições para que mantenham esses cuidados preventivos, porque o nosso principal objetivo, num contexto de seleção, em que muitas vezes estamos pouco mais do que uma semana juntos, exceto em fases finais que são maiores, mas o normal é estar ali quase 1 a 2 semanas juntos, não vamos querer alterar os hábitos saudáveis que eles têm nos clubes, mas sim tentar que eles quase que sintam como se estivessem em casa e tenham condições para manter os seus hábitos preventivos, os seus programas preventivos que fazem habitualmente. E assim acabamos por dar também continuidade dos programas individuais que trazem. É interessante, muitas vezes, quando vemos na literatura e vamos a analisar outras realidades, e vemos que muitas vezes há estudos que revelam que a perspectiva dos jogadores e dos treinadores relativamente a estratégias de prevenção, quando os jogadores e os treinadores são questionados relativamente a estratégias de prevenção do risco de lesão, dão muita importância, em primeiro lugar, como podem ver no gráfico, à fisioterapia regular, ou seja, a cuidados de fisioterapia, a disponibilidade de cuidados de fisioterapia, associado de seguida a uma avaliação médica praticamente contínua e de prevenção. Este tipo de estudos dão-nos algum conforto porque identificamos bastante e, neste sentido, ao longo dos anos, temos tentado disponibilizar cada vez mais o tratamento de fisioterapia, não só na seleção A, todas as seleções nacionais têm neste momento um fisioterapeuta, além de outros profissionais, como a enfermagem, mas tem sempre um enfermeiro, um fisioterapeuta e um médico. E há sempre o cuidado da avaliação praticamente contínua e diária para o interesse e a satisfação dos atletas. Se perguntarmos e se avaliarmos também outros estudos, neste caso foi um estudo feito em equipas alemãs e que pode-se ver qual é a percepção dos atletas relativamente às estratégias que consideram mais importantes no que diz respeito a estratégias preventivas feitas regularmente para minimizar os fatores de risco. Se verificarmos, aparecem aqui entre várias, tipo, as primeiras estratégias de técnicas de flexibilidade, de alongamentos, exercícios de aquecimento ativo, exercícios de fortalecimento, a utilização de tape, ou seja, das ligaduras funcionais, e também há uma importância grande em termos do uso de ortótidos plantares ou palmilhas. Acaba por ser interessante porque identificamos também com esta percepção dos atletas o que para nós é importante, porque são todas estratégias que nós utilizamos com muita frequência. Poderei aqui só retirar, e não sublinhei a utilização de palmilhas, porque muitas vezes não nos faz sentido um atleta que pertence ao clube e está connosco só uma semana. Poderemos sugerir ou dar essa sugestão, mas é sempre uma intervenção que achamos que deve ser feita em sintonia, em concordância com o clube. Final da primeira reunião, temos então os jogadores que estão disponíveis e com os quais os treinadores podem contar para o treino. Inicia-se o treino, normalmente há ali uma fase pré-treino, em que principalmente
acabamos por utilizar muito as ligaduras funcionais para fazer imobilizações funcionais, principalmente ao nível da tibiotársica. Ao nível do membro superior acontece mais através dos guarda-redes que fazem ligaduras a nível das falanges e acabam por fazer eles próprios, mas no fundo para proteger as estruturas e para dar algum conforto aos atletas, para prepará-los para o treino. Há a preparação de estruturas para o exercício e aquecimento, ou seja, no fundo, o que na gíria futebolística eles chamam às vezes da ativação, não é? De pequenas sequelas que têm e através de diversas técnicas preparamos as estruturas cápsulo-ligamentares e musculotendinosas para chegarem mais confortáveis ao treino, e há também um período em que são executados os exercícios planos de exercícios que trazem ou que são sugeridos. Pode ser feita na marquesa, pode ser feita no ginásio, com auxílio ou de forma independente. Durante o treino, a nossa equipa OSP tem a responsabilidade da supervisão do treino, que diz no cuidado da assistência de cuidados de saúde, alguma solicitação cocô ou alguma ocorrência, e somos responsáveis também nos intervalos e nas paragens do treino pela hidratação, que normalmente é administrada a água e as bebidas isotónicas. Terminando o treino, dá-se uma continuidade aos programas preventivos, há um apoio em programas individuais, se for solicitado, se os atletas o solicitarem, há alguns que são independentes. Há também um cuidado na administração, na ajuda na administração da suplementação e alimentação, que acaba por ser definida normalmente pelo nosso nutricionista, que não está presente, mas através do fisiologista faz essa ligação e nós acabamos por ajudar nessa administração. Muitas vezes é manter também os hábitos que já tinham e algumas estratégias que os nutricionistas nos indicam. E por fim, temos sempre disponível a crioterapia, a imersão em água fria. Aqui, como todos conhecem, não é? Estas piscinas acompanham-nos para todo o lado. Neste momento temos umas excelentes condições na cidade de futebol, onde temos tanques e a temperatura é uma temperatura estável, mas quando vamos para fora tentamos, em quase todos os locais, ter gelo para fazer as imersões em água fria no final dos treinos. A nossa crioterapia, tentamos e seguimos o que vamos encontrando na literatura, como aqui este estudo de meta-análise que seguimos bastante, onde se pode verificar que parece ser benéfica no desconforto muscular pós-esforço, a imersão em água fria. E podemos ver, parece ser benéfica, e há estudos que revelam mesmo que são mais positivos os efeitos entre 11 a 15 graus de temperatura da água do que a temperaturas inferiores. Neste sentido, o protocolo que recomendamos às nossas seleções, desde as camadas jovens, acontece com temperaturas das águas entre 11 a 15 graus, onde parece haver os maiores benefícios. Normalmente a nossa piscina está a 11 graus. Em termos de duração, há estudos que falam muito entre 1 a 15 minutos. Não é frequente termos os atletas tanto tempo, normalmente eles aguentam ali um tempo médio entre 6 a 8 minutos, se bem que também há literatura que refere que os maiores benefícios acontecem entre os 11 a 15 minutos. E depois há também indicações que os atletas que estão a começar, ou atletas jovens, para não fazerem imersões superiores a 10 minutos. Mas são tudo recomendações que tentamos passar por todas as seleções, tanto aqui na cidade do futebol, quanto no exterior, quando possível. Tem sido mais frequente também, já veio depois da crioterapia, mas já fazemos há algum tempo também a imersão em água quente e, no fundo, através do banho de contraste, que normalmente fazemos principalmente em dias de recuperação. Aqui a temperatura da água fria está entre 8 a 15 graus e há uma intervalado com a imersão em água quente, que poderá ir entre os 65 aos 45 graus, e a literatura diz-nos que, e é o que aconselhamos, que a temperatura de imersão poderá ter uma relação entre a água fria e quente de 1 para 1, sendo o total de imersões entre 6 a 18 minutos. A tendência dos nossos atletas aqui também, da nossa experiência, estão mais perto dos 6 minutos do que os 18, não é difícil conseguirmos manter, principalmente na crioterapia, durante esse tempo todo. E
e a terapia de contraste normalmente acontece nos dias de recuperação, ou seja, 2 dias antes dos jogos e no dia a seguir ao jogo, ou seja, match day -2 e match day +1. A massagem tem-se verificado também, parece ser uma tendência, parece indicar ser uma das estratégias mais eficazes no controle das dores, no desconforto muscular pós-treino, tanto como na gestão da percepção da fadiga, e por esse motivo também disponibilizamos a massagem, que pode ser por utilização ocasional quando é solicitada, mas também de uma forma planeada. Planeamos os tais dias de recuperação, 2 dias antes do jogo, match day -2, em que há massagem de recuperação, é facultativa, vai de acordo com os hábitos que os atletas têm e é feita normalmente no final do treino. Após os jogos, é também disponibilizada a massagem e, normalmente, nos dias a seguir aos jogos, os jogadores que foram titulares e os jogadores suplentes utilizados durante algum tempo acabam por não treinar e começam por fazer a recuperação, normalmente um período no ginásio, com o fisiologista do exercício ou com os treinadores, e depois a seguir é disponibilizada a massagem, que também é facultativa. As meias de compressão têm-se verificado também eficazes na gestão da percepção da fadiga. Há um uso diário por parte de alguns atletas, alguns trazem as próprias meias dos clubes e fazem uso diário. Nós disponibilizamos meias ou mesmo colãs, mas há uma maior receptividade das meias e acabamos por incentivar mais nos dias de viagens. Os jogadores que não estão disponíveis, não é? Acabam por estar indisponíveis para o treino e passam então, durante o treino, a iniciar um processo de reabilitação, que é iniciado durante o treino e poderá ser feito noutros momentos programados ao longo do dia. No final do dia, há sempre uma reunião da OSP, novamente, normalmente ao final do dia, antes da hora de jantar, em que vemos a evolução da reabilitação, para ver se o atleta passa de indisponível a disponível. É um momento onde há uma recolha também de todas as informações clínicas novas que todos os elementos podem adquirir ou podem se aperceber ao longo do dia pelo contacto dos atletas, e voltamos a ver neste dia quais os atletas disponíveis ou indisponíveis para o treino do dia seguinte. É feito de seguida uma reunião com a equipa técnica, onde é passada essa informação, pois para eles é importante para poderem começar a planear o treino do dia seguinte, sabendo com que atletas é que contam. Há sempre uma importância em mantermos os registros permanentes, não é? Para garantir boas estratégias de comunicação que depois sai para os clubes. Verificamos quanto mais informação enviamos para os clubes, mais informação recebemos, e também para termos um registro do historial clínico de cada atleta, que permite-nos começar a perceber, alguns atletas que já acompanhamos há muito tempo, quais as necessidades que nos vão solicitar e que tipo de programas preventivos podemos delinear para este tipo de atletas, mesmo estando assintomáticos. De uma forma genérica, a nossa intervenção ao nível da reabilitação e da fisioterapia, é muito frequente utilizarmos terapias manuais associadas ao exercício físico e a utilização de agentes criogénicos. Também frequente, não tão frequente, a eletroterapia, através de aparelhos de eletroterapia ou a TK-terapia, radiofrequência, acaba por ser um complemento das terapias manuais e do exercício físico, e ocasionalmente já temos usado, e não é tão frequente, mas também podemos usar aparelhos de laser e de pressoterapia. Muitas vezes há atletas que não estão indisponíveis, mas poderão estar condicionados. Então, estes jogadores condicionados é fundamental integrá-los no treino, mas articular com a equipa técnica quais são os condicionalismos destes atletas para que eles nos ajudem a proteger o atleta, para poderem ter o atleta no campo, mas que ajudem na recuperação. E este planeamento normalmente também é feito na véspera, transmitido à equipa técnica,
Pode acontecer um atleta que está em dúvida à noite e esperar-se pela manhã para fazer uma nova reavaliação e perceber se o atleta está mesmo disponível ou se pode treinar de forma condicionada. E, pela nossa experiência, é muito frequente acontecer à noite o atleta não estar em condições ou haver dúvidas, não é? E de manhã, pelo descanso e uma noite bem dormida, o atleta já acaba por estar disponível com alguns condicionalismos. Este atleta, normalmente, durante o treino, pode fazer o treino, iniciar o treino com a equipa e muitas vezes, a certa fase, interrompe e passa para acompanhamento com o fisioterapeuta ou o fisiologista, ou pode fazer mesmo só um treino no campo de forma individualizada, normalmente com o treinador, o fisiologista ou com o fisioterapeuta. Ou poderá iniciar também o treino com a equipa e sair e continuar com o treino de forma individualizada, ou vir mesmo para dentro e progredir com a reabilitação aqui nos gabinetes de recuperação. Depois prossegue, é o planeamento da reabilitação em outros períodos ao longo do dia. É fundamental, todos estes processos são fundamentais. Nós tentamos que a nossa intervenção seja cada vez mais, dentro do possível, baseada na evidência, ou tentamos procurar justificação para aquilo que fazemos no que é possível, mas valorizamos também bastante a percepção do atleta sobre todas as estratégias que são efetuadas, porque depois achamos fundamental, se formos de encontro também à percepção do atleta, o sucesso da reabilitação, ou da prevenção, ou da gestão da fadiga, será bastante mais eficaz. Obrigado. Muito obrigado, Simão, por esta muito concisa, mas muito objetiva também explicação, basicamente daquilo que é o seu trabalho no dia-a-dia, e fica bem claro do trabalho também que está subjacente à preparação dos dias de estágio, que muitas das vezes há quem pense que a preparação para o dia de estágio faz-se no dia de estágio, mas não, há muito, muito trabalho. E toda essa preparação, a recolha de informação para que no dia tudo possa ocorrer da melhor maneira. E estamos a falar sempre de convocatórias, eu diria, sempre acima dos 20 atletas, e portanto cada um com as suas particularidades, com os seus problemas e com muito pouco tempo para resolver, certamente que é um trabalho de facto fantástico que acabam por fazer. Pedindo ao Simão para finalizar a partilha de ecrã, para podermos passar ao próximo preletor, que será o João Brito, e ainda antes de lhe dar a palavra, reforçar o convite a todos os participantes também, e são muitos, e também para colocarem as vossas questões. Já temos algumas questões às quais depois no final também vamos ter a oportunidade de responder. E para já vou passar ao próximo preletor do dia de hoje. Trata-se do João Brito, ele é fisiologista da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, também já há muitos anos, e tem uma particularidade que naturalmente no âmbito desta preleção e também no âmbito da nossa organização, do Comitê Olímpico de Portugal, nos é muito cara, uma vez que esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, a acompanhar a equipa de futebol, que nessa altura participou e de uma forma também muito, muito positiva. O futebol tem sido, nas últimas décadas, a única modalidade coletiva com participação olímpica, e é também por isso muito importante e relevante dizer que estes conceitos, e corrigir-me-á o João Brito se estiver errado, mas os conceitos que estamos a aplicar aqui são conceitos também muito válidos para a preparação desta mesma equipa em contexto de Jogos Olímpicos. E tens essa experiência, e contavas-me precisamente há poucos dias, essa experiência do que foi sair do Campeonato da Europa de 2016, onde conseguimos essa vitória extraordinária, e imediatamente a seguir partir para os Jogos do Rio. E talvez fosse esta uma boa ponte para iniciares a tua prestação. Muito obrigado, João, mais uma vez pela tua presença. Muito bem. Muito boa tarde. Tarde, Pedro. Permita-me agradecer ao COP
facto de estarmos aqui hoje a mostrar o trabalho que fazemos, nesta ligação muito estreita que temos tido entre instituições, e também gostaria de agradecer aqui publicamente ao nosso diretor técnico nacional, José Coceiro, por ter feito a ligação entre as instituições para podermos estar aqui hoje. De facto, e pegando nas tuas palavras, Pedro, foi uma experiência bastante interessante. Quer eu, quer o Paulo Becker, tivemos essa possibilidade em 2016 de sair do Campeonato da Europa em França e, passado uns dias, iniciar a preparação da equipa olímpica para o Rio, onde fomos uns tempos mais cedo para lá, tivemos a fazer a preparação no Brasil e depois tivemos a possibilidade de estar algum tempo na Vila Olímpica, que foi uma experiência extraordinária. Às vezes estamos habituados a uma certa exclusividade e ficarmos só centrados na nossa equipa, mas a possibilidade, para quem tem uma abordagem assim mais eclética ao desporto e que gosta verdadeiramente de desporto, a experiência da Vila Olímpica foi verdadeiramente extraordinária. Não podemos esquecer. Em relação ao tema que me traz aqui hoje, e enquadrando esta abordagem naquilo que tem sido o ciclo de conferências que tem sido promovido pelo COP, nós pretendemos essencialmente mostrar como é que baseamos a intervenção que fazemos na área do sono, porque de todas as estratégias de recuperação que possam ser implementadas, é para nós claro, e isto é transversal a toda a organização, que o sono é a estratégia mais importante do ponto de vista da recuperação dos atletas. Nós entendemos, e o João Carlos abordou ligeiramente este assunto, entendemos o treino desportivo como todo o conjunto de intervenções que se possam fazer no sentido de melhorar o rendimento dos atletas. Daí que, para nós, e no contexto de uma seleção nacional isso é demasiado claro para toda a organização, devemos pensar toda a preparação do atleta 24 horas por dia, sendo que no contexto em que já foi apresentado a recuperação é absolutamente fundamental, não faz sentido não pôr a questão do sono como uma absoluta prioridade. No entanto, a abordagem que nós procuramos dar aos assuntos tende a ser e o Simão procurou também mostrar um bocadinho isto, que é, gostamos que as nossas intervenções sejam, por um lado, fundamentadas por alguma evidência, que sejam essencialmente razoáveis, e isto parece-nos uma medida que nem sempre é tida em consideração, atendendo à quantidade de solicitações da indústria que nos chegam, mas que sejamos muito razoáveis naquilo que fazemos, que tenhamos sempre uma abordagem de custo-benefício das intervenções que fazemos também e das estratégias que utilizamos, e que, acima de tudo, nos foquemos num princípio fundamental que é estamos a trabalhar na alta competição, o objetivo é competir ao mais alto nível e, se possível, ganhar. No entanto, pensamos que a questão do sono não deve ser abordada de forma apenas descarrada e pensar no sono como uma questão única, e uma das tarefas nas quais nós nos temos centrado bastante tem sido na monitorização das cargas de treino e daquilo que sabemos, é uma área onde eu trabalho com mais detalhe, é que sabemos que esta monitorização das cargas de treino tem sido verdadeiramente um dos temas do momento. Nos últimos anos, se formos olhar para a literatura publicada sobre nas ciências do desporto, uma das áreas de maior intervenção tem sido claramente ao nível das estratégias de monitorização das cargas de treino. Isto aconteceu essencialmente a partir de 2010, 2011, onde houve um grande crescimento da tecnologia disponível e o acesso a estratégias de monitorização tem permitido que
cada vez mais se procura conhecer melhor as cargas a que os atletas estão sujeitos. Num contexto de seleção nacional, isto é para nós bastante importante. Por um lado, porque queremos conhecer aquilo que os nossos atletas fazem, queremos saber e queremos partilhar esta informação com os clubes. Por outro lado, também tentamos, de certa forma, acompanhá-los diariamente, porque nos parece que a abordagem às cargas de treino poderá ajudar verdadeiramente a colocar os nossos atletas mais disponíveis para treinar e para jogar. Nós procuramos fazer alguma investigação e estudar bastante os assuntos relacionados com esta área. E procuro aqui também trazer-vos alguns estudos que temos publicado com atletas das seleções nacionais, sendo que a investigação com os atletas não é para nós uma prioridade. Nós olhamos para a investigação e para a ciência como uma estratégia que nos permite ter conhecimento e aplicar as melhores decisões e as melhores intervenções com os atletas. Como me foi apresentado uma vez pelo meu colega e amigo Pedro Figueiredo, é que as pessoas atualmente andam muito à procura de tecnologia, mas na verdade o que se procura não é tecnologia, o que se deve procurar é o conhecimento. E quando nós trabalhamos com atletas e temos intervenção com atletas, é importante que tenhamos alguma razoabilidade e compreendamos que, apesar de a tecnologia nos poder dar imensas formas de medir o treino, por um lado, nem todas elas são válidas e cumprem com alguns pressupostos fundamentais, e depois muitas delas poderão não ter uma aplicação prática verdadeira. Nós iniciamos, inclusivamente com a equipa olímpica, alguns estudos de monitorização das cargas, e uma das coisas que nos fomos apercebendo ou confirmando é que, então, no contexto de uma seleção nacional onde se trabalha em regimes de treino possivelmente distintos dos regimes dos clubes, há uma enorme variabilidade interindividual nas cargas que são impostas aos atletas, porque temos verdadeiramente que cumprir com este princípio fundamental do treino desportivo, que para mim é o primeiro princípio fundamental, que é o princípio da individualização, e não é por estarmos a trabalhar numa modalidade coletiva que devemos abdicar deste primeiro princípio fundamental do treino desportivo. De facto, apesar de até podermos ter disponibilidade de várias ferramentas e várias tecnologias, nós procuramos ter alguma razoabilidade e adaptar as estratégias de monitorização ao contexto em que estamos inseridos. Quer numa seleção A de futebol masculino, quer em qualquer uma das outras 25 seleções nacionais que a Federação Portuguesa de Futebol tem, o contexto é sempre muito parecido, que é pouco tempo para treinar e competições frequentes e calendários congestionados. Nós procuramos arranjar aqui alguns momentos para poder estudar algumas coisas, nomeadamente a gestão das cargas de treino, mas também da recuperação e do sono, mas é mesmo importante que a razoabilidade esteja sempre presente e tentemos adequar estes sistemas de monitorização ao contexto em que estamos inseridos. Porque temos bem presente que nestas semanas de trabalho, estes ciclos de trabalho de 9, 10 dias, onde temos muitas das vezes 3 jogos, a carga de treino principal e o estímulo físico principal que estará presente será naturalmente o estímulo de jogo. E os treinos, tendo que surgir, terão que ser focados em muito mais do que propriamente melhorar a capacidade física, porque se compreendemos bem o treino desportivo, não é necessariamente nestes períodos que o vamos fazer. Sabemos que estas cargas impostas durante o jogo têm uma grande variabilidade interindividual, pelo que olhar para os momentos, para os dias em que não estamos a jogar,
tem que ser também fundamental, e devemos olhar essencialmente para estes dias como os dias onde vamos recuperar os nossos atletas e prepará-los para competir outra vez. Daquilo que sabemos é que, tal como acontece nas cargas de treino, aquilo que temos procurado fazer é, em alguns momentos, estudar o sono dos nossos atletas. E o que temos verificado, e mais uma vez confirmado, é que, tal como se faz para as cargas de treino, ou como se analisa as cargas de treino, o sono deve, quiçá ainda mais, cumprir com este princípio fundamental da individualização. Porque não faz sentido, de forma alguma, nós olharmos para médias de sono ou médias de indicadores de sono de uma equipa, porque, tal como a monitorização das cargas de treino, a monitorização e o estudo de sono deve ter uma abordagem individualizada. Quando olhamos para médias de equipa, podemos ter uma percepção de que a equipa pode ter dormido bem e pode ter bons níveis, mas quando olhamos individualmente para cada uma das figuras, vemos que em dias específicos pode haver atletas que poderão não ter dormido e recuperado. E é especificamente sobre estes atletas, nestes precisos dias, em que nós vamos possivelmente necessitar de fazer intervenção direcionada. Existem ferramentas que permitem fazer esta monitorização. A questão é que temos que perceber se elas são razoáveis e são passíveis de aplicar em todos os contextos e, quiçá, se são verdadeiramente necessárias em qualquer situação. Na verdade, a própria monitorização do sono deve ter alguma razoabilidade e devemos perceber se, em determinados contextos e cenários de estágio, faz sentido nós preocuparmos ou darmos prioridade à monitorização do sono. Imaginem um cenário de uma equipa jovem, menores de idade até, que tem um torneio na Turquia e que nesse torneio tem pouco tempo de treino e vai estar essencialmente a competir, se a questão de estarmos a monitorizar o sono dos atletas deve ser tida como uma prioridade. Nós achamos que podemos arranjar alguns destes momentos para conhecer melhor o treino, para conhecer melhor o sono dos nossos atletas, mas parece-nos que a prioridade deve ser essencialmente por criar condições para esses atletas dormirem bem, muito mais do que monitorizar o sono deles. No entanto, a monitorização do sono dos atletas pode nos dar alguma informação relevante e pode nos ajudar a, por um lado, conhecer melhor o sono e intervir individualmente sobre aqueles atletas que poderão necessitar de algum cuidado, mas ajudam-nos também a tomar as melhores decisões e influenciar a organização para um melhor planeamento e a necessidade de ter alguns cuidados que poderão não estar a ser tidos em consideração. Temos o exemplo de uma seleção de sub-16, este estudo está agora sobre revisão, vai para um estágio internacional e que vemos que, apesar desta grande variabilidade interindividual que observamos, na generalidade estes rapazes de 15 a 16 anos dormem pouco. E é importante que nós consigamos não só produzir literatura sobre o assunto, mas também fazer formação interna e mostrar internamente aos quadros da organização, sejam os treinadores, seja o travel manager, seja o team manager, que temos que ajustar o planeamento para otimizar verdadeiramente a recuperação dos atletas, e o sono é um bom exemplo disso. A monitorização do
treino, do sono, neste caso, tem vantagens, mas também pode ter algumas desvantagens. Há imensas ferramentas que estão disponíveis no mercado. Nos últimos anos temos sido bombardeados com soluções ou pseudo-soluções para monitorizar o sono. Nós temos tido acesso a algumas delas e temos utilizado algumas delas, nomeadamente a utilização dos acelerómetros, que temos utilizado mais para a realização de alguns estudos que nos permitem compreender melhor o sono dos atletas. E depois, principalmente em momentos competitivos, temos optado por não utilizar tanto essas ferramentas, mas aplicar o conhecimento que temos dos estudos que realizamos. A utilização de diários também pode ser realizada. Nós ocasionalmente fazemos, não ao nível do grupo, mas com atletas de forma individualizada, sendo que nós, no contexto em que estamos inseridos, procuramos mais uma vez ter uma grande razoabilidade nas estratégias que implementamos, até para respeitar algum do trabalho que é feito ao nível dos clubes, porque muitos destes jogadores já fazem esta monitorização do sono no contexto do clube, daí que se houver uma boa partilha de informação entre o clube e a seleção nacional, não é necessariamente mandatório, se é que se pode dizer, que nós estejamos neste contexto onde estamos muito focados na recuperação, na intervenção e na preparação para competir, estejamos ainda mais a trazer uma necessidade de recolher dados e andar a estudá-los quando poderemos não ter tempo para isso. Há vários fatores que podem verdadeiramente influenciar o sono dos atletas. Se gostarem do tema, eu aconselho que leiam um recente consenso publicado no British Journal of Sports Medicine sobre o sono em atletas. E há alguma discussão sobre quais são os fatores que mais influenciam o sono dos atletas. Eu diria que a grande preocupação possivelmente está na qual nós temos atualmente muita dificuldade em intervir, que tem a ver com a utilização de telemóveis e de tablets e computadores, sendo que, nomeadamente ao nível do treino e da associação entre treino e sono, ainda há muito para se conseguir perceber essa relação. De facto, nós temos procurado fazer alguns estudos nesta área e do pouco que tem sido publicado, aquilo que verificamos é que não poderá, essa relação entre cargas de treino e qualidade e quantidade de sono poderá não ser uma relação tão linear ou direta como se pode às vezes pensar. Achamos verdadeiramente que a qualidade e a quantidade do sono derivam ou são mais influenciadas por outros fatores que não propriamente as cargas de treino, daí que as nossas intervenções ao nível das estratégias de higiene do sono tenham que estar focadas noutras áreas que nos parecem verdadeiramente prioritárias. De facto, das várias áreas ou fatores que podem influenciar as estratégias de intervenção, há algumas sobre as quais nós temos pouco controle, nomeadamente se um jogo é à noite e o jogo tem transmissão televisiva e tem que haver imensa iluminação no estádio. É óbvio que nós não vamos essencialmente intervir sobre isso, mas parece-nos que de todos aqueles que estão identificados como principais agentes de stress sobre o sono, aqueles onde temos sentido que têm mais influência é essencialmente as questões mais emocionais relacionadas com a própria competição. Sentimos quando nos dias de jogo, principalmente quando o jogo no nosso contexto acontece quase sempre isso, os jogos são tardios,
os jogadores têm muita dificuldade a dormir cedo, portanto prolongam muito o sono ou a entrada no sono. É muito difícil atualmente evitar a utilização de equipamentos eletrónicos, os tablets e os smartphones. É a área onde eu acho que possivelmente terá que ser feita mais educação nos atletas, porque é mesmo difícil controlar isso. E os futebolistas têm um hábito enorme de fazer cestas. Fala-se muito dos benefícios da cesta, eu acredito bastante nos benefícios da cesta, mas talvez tenhamos que estudar melhor o real efeito que as cestas podem ter em determinados dias, nomeadamente para a recuperação. Procuramos também que as estratégias alimentares estejam, de certa forma, associadas. Procuramos sempre que haja algum conforto alimentar quando os atletas estão com as seleções nacionais. A utilização de estratégias de recuperação, nomeadamente a utilização da crioterapia, a disponibilização da crioterapia e da hidroterapia em geral, tentamos que ela esteja disponível quase todos os dias. Procuramos que haja sempre um ambiente bastante controlado a nível da temperatura dos quartos e que, se possível, os quartos não tenham alguns distratores fundamentais, nomeadamente a questão das televisões e as luzinhas das televisões e luzes a piscar nos quartos. É difícil controlar isso em ambiente de hotel, mas procuramos que isso possa ser um cuidado quando fazemos o planeamento dos sítios para onde vamos. E depois tentamos ter uma estratégia de regularidade nas horas de deitar e nas horas de levantar, porque isso parece ser uma boa estratégia de higiene do sono. Isto parece tudo relativamente simples, mas a Federação Portuguesa de Futebol construiu recentemente um alojamento para atletas que está na cidade de futebol e foi bastante gratificante sentir que as pessoas ficaram satisfeitas com aquilo que encontraram nesta nova unidade e que foi possível trabalhar com os arquitetos, com a equipa de gestão da cidade de futebol e com as decoradoras, criando um ambiente para os atletas estarem confortáveis, para recuperarem bem e essencialmente para dormirem bem, porque não faz sentido procurar-se um alojamento onde as pessoas dormem mal. As pessoas devem ir para um alojamento essencialmente para dormir e para descansar. Muito bem, e obrigado por este tempo. Obrigado, João, pela excelente apresentação. Pedia apenas para finalizar a partilha de ecrã, também para podermos passar à próxima apresentação. João, muito obrigado, foi muito clara a apresentação na minha perspectiva e salientaria a questão da individualização, da monitorização dos parâmetros de cada um dos atletas, que acredito que possa não ser feita apenas e só no sono, que possa ser feita também noutros parâmetros. O sono será apenas um deles e certamente que esta tua apresentação nos deu também uma perspectiva daquilo que é um trabalho muito aturado para que as coisas possam sair e a otimização do rendimento dos atletas possa ser feita da melhor maneira. Muito obrigado. Bom, passaria já de seguida para o Dr. Paulo Beckert. O doutor, nós falámos aqui na presença olímpica do João Brito, que esteve nos Jogos do Rio, mas aqui o doutor é o campeão das presenças olímpicas, porque já esteve presente primeiro em Atlanta, depois em Sydney, não com o futebol, depois com o futebol também esteve também no Rio, tal como o João Brito, e também tenho a certeza que tem muitas histórias para contar relativamente a essas suas experiências olímpicas. Muito obrigado pela sua presença e por, mais uma vez, podermos contar com todo o seu expertise, todo o seu conhecimento e toda a sua experiência também neste nosso webinar de hoje. Muito obrigado, passo-lhe a palavra então. Muito obrigado, vou então compartilhar a tela. Espero que estejam todos então já a ver o compartilhamento da tela e com isso também dar início à minha apresentação.
agradecendo a iniciativa, o convite e a disponibilidade de todos vós para estarem a partilhar a tela e a partilhar as nossas experiências e os nossos conhecimentos. A ideia desta apresentação final, depois da sequência do treinador nacional João Carlos Costa ter falado da gestão do treino e toda a distribuição das cargas e tudo o que foi falado sobre a densidade das intervenções e das preparações e das tarefas. Falou-se de toda a questão clínica e daquilo que era a partilha da informação, da comunicação, mas também as estratégias para a recuperação e para as lesões, e em particular a questão do sono, leva-nos a uma gestão também que é toda a gestão clínica, numa perspectiva integracionista de como é que, no papel de coordenador clínico, mais do que propriamente neste momento como um médico da equipa que tem que prestar um serviço específico, neste caso na área da medicina, mas também como é que nós na Unidade de Saúde e Performance e na Federação Portuguesa de Futebol, envolvendo portanto as equipas técnicas e todo o staff, perspectivamos a gestão clínica dentro desta temática dos processos de recuperação. Logo à partida, de referir que se na medicina desportiva nós partimos de umas expectativas dos atletas, nós, público em geral, mas também percebendo as necessidades, numa evolução histórica da própria medicina desportiva, estava na primeira linha das necessidades o diagnóstico da lesão e, portanto, toda a gestão clínica dos intervenientes era focado, e porque continua a ser fundamental a lesão pelo impacto que tem na disponibilidade do atleta para a participação numa atividade de rendimento. E portanto, aqui criando um bocado aleatoriamente e assim disperso nesta tela, digamos que essas preocupações centradas no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação continuam a ser centrais, core da intervenção, mas foram surgindo cada vez mais questões e necessidades e até mesmo expectativas. Estou aqui a falar nos cuidados gerais de saúde, como por exemplo tudo o que está relacionado com aspectos médicos ou de saúde. Então, em processos de pandemia temos de ter outras preocupações que passam para a ribalta das preocupações, das expectativas e por vezes da necessidade. Nenhuma delas se apaga uma em relação às outras, e vamos enumerando orientação nutricional, o diagnóstico e tratamento, a monitorização de cargas. As estratégias de recuperação pós-esforço adquirem em particular aspecto e importância específica no contexto daquilo que o treinador João Carlos Costa explicou e falou, que estamos perante períodos limitados no tempo, que têm que ter muita disponibilidade dos atletas e que têm, sobretudo, recuperar pós-esforço. Uma lesão, quando ocorre neste contexto, pode ter um prognóstico de recuperação que ultrapassa aqueles dias, o que torna a indisponibilidade do atleta e procede-se à substituição do mesmo, se for caso, se houver esses timings ou essas disponibilidades, mas vê-se aqui que as estratégias de um departamento, uma unidade de saúde e performance, departamento médico, estão centradas em outros aspectos que as recuperações pós-esforço, ou estratégias, adquirem aspecto fundamental. E os recursos humanos qualificados para levar a cabo esta tarefa é uma das tarefas que o coordenador deverá aqui fazer. Neste contexto, cada vez mais, da vulgar e conhecido equipa médica, departamento médico, começamos a crescer para uma estrutura organizacional que vai dar resposta às tarefas, quer de natureza de treino, mas de recuperação e de tratamento, que adquirem duas dimensões. A dimensão de saúde e a dimensão de performance. Não é por acaso que a nossa unidade clínica, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação de lesões, as avaliações médicas pré-participação são, por exemplo, todos os exames médicos que são necessários levar médicos e de outra avaliação antes de uma grande competição, e estou a falar de, assim como o Campeonato da Europa é a grande competição, os Jogos Olímpicos também o são e adquirem
uma outra dimensão do que é a participação em jornadas mais curtas. Há toda uma outra necessidade de preparação. Os cuidados gerais, o diagnóstico, tratamento e formação, digamos que temos neste campo da saúde, encontramos depois as tarefas da área da performance e aqui as estratégias de recuperação pós-esforço visam recuperar das cargas de treino que foram ministradas no treino e para recuperar também permitindo que os atletas sejam o melhor e mais disponíveis para as tarefas de treino seguintes. Estamos aqui a falar de recuperação pós-esforço e não de recuperação de lesões. E trago-vos aqui este slide para, a partir das tarefas de identificação, ter-se-á que construir equipas que estejam vocacionadas e voltadas para, por um lado, a questão de evitar a lesão, melhorar e ter o rendimento, sabendo que os processos de recuperação pós-esforço e da fadiga são por si só já um processo altamente diferenciado para a prevenção das lesões. As questões do sono relacionadas com a fadiga, a questão da recuperação de fadiga, têm implicações no rendimento do atleta. O conhecimento desta interação de todas estas tarefas e destas necessidades vai definir a necessidade de construirmos à volta da nossa equipa, e aqui estamos a falar da equipa desportiva que tem restrita, no caso do futebol, a 11 elementos mais os suplentes, para uma dimensão de uma equipa que se alarga para todos os seus status, que já é cada vez mais compreendido por toda a gente, mas uma coisa é ter um conjunto de pessoas, outra é ter uma equipa e outra é ainda falarmos de uma equipa de equipas. É crucial e fundamental que a construção das diversas equipas para as tarefas, equipa técnica, equipa de suporte, equipa de apoio, equipa de saúde e performance, possam convergir para este conceito de equipa de equipas. E a necessidade de organizar as nossas equipas nesse sentido tem a ver com as tarefas e, em particular, nos processos de recuperação pós-esforço, assume ainda mais necessidade esta interação, porque estamos a falar exatamente do que é a interação num processo dinâmico do treino, com o de recuperação desse pós-treino, num contexto de intervenção clínica, mas também de treino. Veremos mais à frente, possivelmente, como é que se estruturam. Numa viagem do tempo e da formação das equipas, e recordando como o professor Pedro Roque agradece as suas palavras e ter desafiado para histórias, e com certeza que se tem, todos nós temos histórias, mas o palco aqui assim, vamos buscar as nossas experiências nos jogos e da questão de mais técnica. Lembro-me que para os jogos de 96, a equipa, que era uma das mais vastas, que eu estava particularmente na equipa de atletismo naquela altura, mas que servia a comitiva olímpica, como sabem, as modalidades juntam-se todas numa só equipa, e aí temos outra vez a equipa das equipas, e a equipa médica, neste caso concreto, a formação da mesma em 96 tinha uma estrutura centrada no médico, no enfermeiro, que também era massagista, e no fisioterapeuta. E, como disse há bocado o Pedro Roque, à semelhança da preparação de um evento como um Campeonato da Europa de 2016 ou outras competições, na altura a equipa que acompanhava especificamente o atletismo foi formada, a equipa médica, com antecedência de 3 anos e manteve-se imutável para que os mecanismos e as articulações pudessem, e o tipo de tarefas pudessem ser otimizadas. Mas nessa altura falávamos um pouco centrados na figura do médico e do fisioterapeuta, e hoje em dia, vamos ver também um pouco ali à frente, as nossas equipas alargam as valências, tornam-se mais multidisciplinares, incorporam o Sport Science, o fisiologista do esforço, como o professor João Brito, que aqui está, em parceria, a coordenação clínica da Unidade de Saúde e Performance, tem no professor João Brito também uma coordenação, ao fim e ao cabo nós somos uma estrutura bicéfala de saúde e performance que interage
muito bem, pensando a uma só voz, mas é porque de facto há comunicação e essa é conseguida desenvolver-se. E na formação desta equipa, por detrás da equipa, não estamos a falar de especialistas do sono, mas há uma certa especialização e para mostrar sobretudo que a Federação Portuguesa de Futebol, e em particular a sua Unidade de Saúde e Performance, acompanha a formação desta sua equipa, criando cada vez mais valências e desde os tempos anteriores em que eu falava, numa perspectiva muito vocacionada das equipas médicas para uma resposta do diagnóstico, e o treino seria de outras preocupações, a saúde incorpora preocupações de performance, de rendimento e de recuperação pós-esforço, formando esse tipo de equipas. O que nós vemos aqui assim, portanto, é amarelo, o foco no cuidado do atleta. A unidade tem estas valências e, ao fazer o cuidado do atleta, temos aquilo que o terapeuta Simão Ferreira falou, a necessidade de o acompanhamento de treinos e jogos, enquadrar para dar uma resposta aguda, ter os procedimentos de diagnóstico e tratamento, promover a sua reabilitação, estar disponível e preparado para as emergências e sublinhei aqui a questão da medicina geral porque o estado de saúde, toda a questão da doença, mas também todo o tipo de alterações que possam estar relacionados com, neste caso, por exemplo, alterações de perturbação do sono, poderão ter necessidade de uma intervenção da parte clínica, se bem que muitos estudos indicam que não é essa a via da indução do sono por via de medicação, poderá haver a necessidade, e é um exemplo de como é que a medicina geral aqui entra como a especialização médica nos processos integrados de recuperação. Na melhoria do rendimento, não me alongo, conhecemos todo o tipo de processos para nutrição, para hidratação e suplementação, mas a monitorização do sono é uma particularidade e quem já anda aqui há uns anos a lidar com a medicina desportiva e em contacto com situações de alto rendimento, de medalha de ouro de 96, ou campeonatos da Europa e a necessidade, vê-se de ter a optimização de rendimento, o sono, a sua monitorização e a sua gestão ganham um particular destaque no contexto da saúde e performance e foi por essa razão que em particular pusemos no nosso simpósio e também o Comitê Olímpico muito bem traz temas desta natureza. Numa forma concentrada desta equipa multidisciplinar, os temas como a prevenção de lesões e em particular as estratégias de recuperação pós-esforço são trabalhadas por toda esta equipe, não esquecendo que por detrás desta equipa de primeira linha existem outros serviços de suporte, mas isto é a visão global de quais são as tarefas de uma unidade de saúde e performance e qual é a tarefa do coordenador clínico dessas unidades que terá que otimizar toda esta equipa em termos da gestão da parte clínica, da gestão do rendimento. Estamos a falar de gestão, não estou a falar da prestação do serviço, porque para isso temos e há os especialistas de cada uma das áreas. Mas cabe no nosso modelo básico das nossas equipas, como foi referido, as equipas atualmente, quase todas, quando digo todas, por exemplo, os sub-15, não o terão agora, mas têm este conjunto de pessoas que temos médico, enfermeiro, fisioterapeuta e fisiologista, são o core das equipas da Unidade de Saúde e Performance que constitui aquela equipa por detrás da equipa que vai competir. E é da dinâmica e da informação que já vos foi dito algo sobre este tema, que foi em particular, o Simão falou do conjunto de reuniões, que faz o processo de comunicação e dinâmica da gestão da equipa. Nós vamos aqui agora só falar um pouco que o terapeuta Simão Ferreira falou, de que nós temos os cuidados do atleta em si e melhoria do rendimento. E na gestão da lesão, o modelo mais comum e tradicional baseia-se no centro, o jogador está no centro,
havendo uma interação do jogador com os vários elementos, essa interação é fundamental que todos os presentes aqui tenham essa noção, e têm com certeza, que temos aqui uma questão que é o jogador interage. Faltam aqui duas setas apenas a dizer que o jogador interage com cada um dos profissionais de forma diferente e dá informações e comunica situações que são recebidas de forma diferente. É fundamental que a coordenação e a gestão clínica destas situações, para a lesão, possa haver a reunião desta informação. E quando há bocadinho se falava de reuniões, sim, é verdade, nós temos reuniões formais, reuniões estruturadas e organizadas e coordenadas de forma muito sistematizada, não é um simples encontro de pessoas para conversarem, do ponto de vista de como é que vão as coisas, mas e eu quero dar aqui destaque, não estou a dizer de coisas muito diferentes do que as pessoas profissionalmente fazem, mas para dar destaque ao valor que nós damos a este momento. Há necessidade de reunir a equipa, reunir a comunicação entre ela, de forma a poder cruzar a informação. Na particularidade da lesão é as queixas, a opinião e o sentimento. Na particularidade, por exemplo, do processo de recuperação ou de informação que nos permitam perceber o estado do atleta, nós podemos pensar que, se calhar, o atleta queixa-se do colchão e da almofada com um elemento, queixa-se ao médico que anda a dormir mal, mas não diz porquê e não sabe, ou está cansado, queixa-se ao fisioterapeuta das dores das costas e da posição, e tudo isto são informações que nos podem ser úteis para gerir uma situação. E a gestão em termos de lesão é fundamental que esta equipa consiga ter uma comunicação interna de diálogo, mas obter consenso e comprometimento, porque vai ter que interagir com outras pessoas fora da equipa de uma maneira coerente e linear, e que possa a informação ser útil naquilo que se chama a comunicação externa. Comunicação externa, em particular, com a equipa técnica e o seu líder, porque quando a informação sai da equipa médica, já sai com toda uma discussão interna e processada para que a decisão seja tomada com o maior número de elementos disponíveis e também com o maior número de informação, mas também com alguma decisão clínica sobre a opinião da situação, quer estejamos a falar de uma lesão, quer estejamos a falar da disponibilidade do atleta. Damos particular importância às questões da comunicação, porque cada vez mais, e em estudos recentes, estamos a falar de 2019, a medicina desportiva começa a dar particular atenção à relação entre a qualidade da comunicação e a disponibilidade dos atletas e o seu rendimento e a severidade de lesões. Aconselho a estas leituras, além de todas as questões das partes clínicas, diagnóstico, toda a ciência por detrás, mas também há uma ciência social que começa a emergir de forma fortemente na área da medicina desportiva, que é uma correlação entre a comunicação interna, clínica, técnica, mas o maior número de informações, uma comunicação externa, que é a informação que deve estar disponível para o processamento de decisões de natureza técnica, de disponibilidades de rendimento, que o professor João Carlos Costa fala sem dúvida, que a indisponibilidade clínica é evidente a todos quando estamos perante uma lesão daquelas mais que evidente, mas noutras situações podemos estar a falar de estados clínicos que visam o subrendimento ou que visam ou que podem estar em processo de risco. E, portanto, a partilha do risco, a partilha da discussão interna pelo staff todo, quando o Simão falava há bocado, nós falamos de 4 fisioterapeutas, 2 médicos, um enfermeiro e um fisiologista, estamos a falar de 8 pessoas, que eu chamei todas certas, antes eram 7, depois me passaram para 8, mas sim, são 8 pessoas neste contexto e, portanto, a coordenação clínica é essencial, envolvendo estes elementos, como eu disse há bocado. A forma de envolvimento são processos formais de reunião
coordenados para a obtenção da informação. E vemos uma evolução que é importante em todos os campos da intervenção clínica e das pessoas que lidam com o desporto, dos técnicos, dos treinadores, dos atletas, aqui presentes, que não sei se estão presentes ou não aqui, mas oxalá estejam, permite também perceber que as unidades de saúde e performance têm tarefas que são serviços, tarefas de saúde, tarefas de rendimento, tarefas de recuperação, perfeitamente que estão na expectativa do atleta, o que é que eu tenho, quando é que eu recupero, mas também temos uma transição para a importância de gerir esses cuidados numa perspectiva que cada vez mais um serviço ao atleta também tem uma liderança de equipas multidisciplinares e que a informação e a comunicação entre eles é fundamental para a proteção do atleta. E estou a terminar, sobretudo para que a dinâmica da gestão de recuperação, que é o tema da nossa intervenção agora, ganhe uma interação muito mais ampla no contexto das equipas, como nós aqui vimos em particular. Isto é, se temos uma comunicação interna, quando estamos a falar em termos da lesão e depois sai uma informação que é a comunicação externa sobre disponível ou não disponível por esta razão, nos processos de recuperação, o jogador continua e é central neste processo, mas a forma como interage entram muito mais a distribuição das cargas de treino, das perspectivas dos treinos, a forma de, como dizia o João Carlos Costa no início, o Traveler Manager entra também aqui no processo onde é discutido todos estes detalhes. Hoje em dia, em alto rendimento, os atletas estão bem preparados, condição física, capacidades técnicas, cada vez mais as diferenças estão nos detalhes por detrás das equipas que vão efetuar e no próprio desempenho físico, evidentemente, e técnico dos atletas. Mas todos estes detalhes têm que ser compreendidos e a gestão clínica é uma gestão que integra os aspectos da saúde com as suas tarefas que eu expliquei há bocado, as questões da performance numa perspectiva integradora da unidade de saúde e performance e depois ampliar até à dimensão de toda a equipa, que é o conjunto destas equipas todas. O foco na preleção que eu estou aqui a falar está como é que as equipas funcionam, como é que temos que privilegiar a comunicação e a tomada de decisão, porque do ponto de vista técnico-científico, como dizia o professor João Brito, mais do que ciência e gadgets e tecnologia, temos que, e novidades de última hora, temos que canalizar conhecimento para o rendimento. E na área da gestão da recuperação e de gestão clínica, o conhecimento também tem muito a ver com comunicação. E conhecimento e comunicação vão de par a par. E pode-se ver, encontrei esta fotografia recentemente, é do Campeonato do Mundo na Rússia. A unidade de saúde e performance tem um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta e um fisiologista. São aqueles 4 elementos que estão ali atrás. E garanto-vos que não estavam ali para a fotografia. Estavam a trabalhar no desempenho das suas funções. É uma fotografia bastante feliz, porque a unidade de saúde e performance está retratada na sua totalidade, em pleno momento de treino e acompanhando. Finalmente, despeço-me com todo o agrado de ter a presença com a equipa de futebol no Rio 2016, com outras modalidades noutros Jogos Olímpicos. O espírito olímpico sempre esteve presente e foi uma extraordinária experiência, quer para os atletas, quer para treinadores, quer para a equipa enquanto coletivo, e foi com grande satisfação que nos juntámos à grande comitiva olímpica que esteve no Rio e assim convivemos. Muito obrigado a todos e todos disponíveis. Muito obrigado, Dr. Paulo Beckert, por esta excelente apresentação. Uma apresentação que diria que resume, de alguma maneira, as questões, sobretudo, e eu valorizaria a questão da equipa das equipas e a questão da informação entre as diferentes equipas, entre os diferentes intervenientes
e a forma como essa informação pode ser relevante para a tomada de decisão. E eu daqui a pouco já vou também colocar uma questão relativamente a isso, para já, e agradecer a todos os preletores que pudessem ligar as suas câmaras de forma a que pudéssemos agora colocar todo o painel nesta fase final. Nós já ultrapassámos largamente o tempo que tínhamos previsto para este webinar, no entanto, não vou resistir a ficarmos aqui mais alguns minutos, quer para respondermos a algumas questões que nos são colocadas por alguns dos nossos participantes, e foram muitas as questões, e devo dizer que este feedback de tantas questões que nós temos aqui, assim, é o melhor feedback que nós podemos ter de alguma maneira, e agradecer desde já a todos os preletores que têm vindo a responder a praticamente todas as questões, poupando de alguma maneira nesta fase final algum tempo, e poderão ver no Question and Answers as questões e as respostas que têm sido colocadas, e eu agradeço bastante por todos também já esse trabalho. Mas eu não resisto a colocar a questão, pegando no conceito da equipa das equipas, colocada pelo Dr. Paulo Beckert, e já foi aqui bem explicitado que há de facto uma dinâmica informacional muito importante e muito cuidada dentro da Federação, mas gostaria talvez de ir um pouco mais longe, e questionava, uma vez que, bom, nós temos decisores a vários níveis, sendo que a decisão final cabe à equipa técnica, nomeadamente ao selecionador nacional, que é o decisor máximo. Há reuniões, de facto, da equipa da unidade de saúde e performance, existem reuniões da equipa técnica, existem eventualmente reuniões, até de uma forma mais abrangente da própria federação. Como é que se gera este fluxo informacional? Como é que se gera toda esta quantidade de informação? E quem é que comunica verdadeiramente com quem? Porque isto não há muito tempo, tenho a certeza, em estágio, não há muito tempo para comunicar toda a informação. Tem que haver seleção de informação e, dentro dessa seleção de informação, escolher precisamente a forma como se vai dirigir essa mesma informação depois a cada um dos decisores e até, provavelmente, a cada um dos atores. E eu colocaria a todos, começando eventualmente pelo João Carlos Costa, como elemento da equipa técnica. Também Paulo Beckert acabou por lançar a questão, mas acaba por coordenar a parte clínica, mas também nas suas áreas, especificamente o Simão Ferreira e o João Brito. O que é que vocês pensam relativamente a isto? Mas quem é que fala com quem e quando, verdadeiramente? E o que é dito? Porque tem que haver, não pode, com uma equipa tão vasta, com tanta informação recolhida e individualizada, como é que é feito este fluxo de informação? Quem é que é para o João Carlos? És tu, doutor, como quiser. Como queira. Até participamos na mesma reunião, a resposta está aí, nós falámos os dois e já aqui na forma como estamos a responder, estamos a demonstrar como é que articulamos. E estão a assistir exatamente aos dois interlocutores de pontes. Aquilo que acontece... Cuidado... Sim, força, desculpa. Não, estava só a dizer o facto de cuidado se quer começar, se não quer começar. Parece que estamos a começar uma das nossas reuniões, que é a resposta ao Pedro Roque. Sim, aquilo que acontece com frequência, a diário, é haver reuniões entre aquilo que é a estrutura da unidade de performance e a equipa técnica, no sentido de ter feedback daquilo que foi a evolução de lesões, evolução de fadiga, evolução de queixas, todo esse tipo de contexto foi aqui abordado. De alguma forma está protocolada um tipo de funcionamento ao qual nós não nos devemos agarrar em exclusividade, porque podem surgir variações, podem surgir necessidades diferentes, quer num contexto de uma lesão ou de um problema que não era expectável que surgisse, mas por sistema há uma reunião em onde é transmitida esse tipo de informação, onde ela é analisada, filtrada e questionada para perceber o verdadeiro alcance que possa ter determinada lesão, ou determinada implicação, ou determinada limitação naquilo que é o trabalho que nós perspectivamos vir a fazer no dia seguinte ou nesse dia à tarde. Isso não inviabiliza que na hora do treino ou ligeiramente antes do treino não possa haver uma reformulação em função de um contexto que não esperávamos, de uma evolução que foi contrária àquilo que nós queríamos.
não há muita gente a participar neste caminho de comunicação. Há muita gente que contribui para ele, mas pouca gente que tem acesso a ele, no sentido de não haver aqui muita confusão e muito barulho colateral. Penso que não me está a escapar nada. Há naturalmente, quando as coisas são mais graves, ou seja, quando a lesão é, digamos, impeditiva, sempre aqui um interlocutor especial, que é o sujeito, ou seja, o próprio tem sempre aqui muito interesse e muita preocupação de saber o seu grau de limitação e de possibilidade, e muitas vezes tenta andar a furar e a questionar aqui e acolá para ver se alguém lhe dá informação antes do timing correto. Não tem microfone, doutor. Doutor, se quiser ligar... Se os outros querem intervir, eu tenho alguma coisa a dizer sobre o assunto para... João, querem... Não. O que o João Carlos disse é exatamente a resposta de que, e mais importante é que há uma metodologia formal, mas também há a capacidade do informal. O que não persiste é a informalidade permanente. Já nos aconteceu, na última da hora, quase a entrada em campo, haver uma pequena alteração, e portanto a reunião já tinha acontecido, já aconteceu até mesmo antes de viagem. Mas o melhor será partir campo treino. Campo treino, sim, de campo treino. E até mesmo... às vezes pode ficar a ideia de campo de competição. E, quer dizer, não, campo treino. Não, já aconteceu uma indisposição, tipo no momento em que se envia a convocatória e dizer este não pode ir, mas isso são coisas pontuais para o qual estamos preparados. Mas a metodologia que é importante, que é o comum. O jogador está no centro e, como viram naquele desenho, interage com 4 elementos. A interação desses elementos faz espaçada no tempo, pode ser desde a manhã, durante o treino, depois no almoço, etc. Portanto, quando fazemos a reunião pós-treino e pós-tratamentos, antes do dito jantar, a reunião da USP, é aí que faz o primeiro momento de coletânea de informação. O coordenador clínico coordena essa reunião, captando todo o tipo de informação, discutindo, promovendo a discussão, criando os consensos, chegando a conclusões e chegando até a decisões. Decisões do ponto de vista clínico. Na reunião seguinte, já vai essa informação trabalhada. E, portanto, quando é comunicada à equipa técnica, também é 1 a 1, jogador a jogador, dito tudo bem ou não há este caso, e é comunicada por um interlocutor, que é a resposta do Pedro Roque, exatamente o consenso a que chegou a equipa de saúde e performance. Portanto, no entanto, não quer dizer que nessa reunião, que estão lá outros elementos, os 8 da saúde e performance, só depois alguns é que vão à reunião com a equipa técnica, são os líderes de equipas. E o coordenador apresenta. E aí também pode haver discussão, mas é com os elementos da equipa técnica e da unidade de saúde e performance que é feita a síntese da decisão final, que depois é transmitida à liderança e depois tomada uma decisão. O jogador é protegido, no nosso entender, até à última decisão. É difícil de gerir porque o jogador quer estar à saída da ressonância magnética, a saber o que é que eu tenho. E ele só vai saber o que é que foi decidido e porque é que foi decidido e o que é que tem. E, portanto, é um processo que, por isso é que se chama gestão clínica, e é um processo que tem alguma metodologia tão importante como o processo diagnóstico. Assim como a tomada de decisão da disponibilidade, também tem modelos. Um modelo baseado no fator médico, um modelo baseado no aspecto situacional desportivo e depois de outras influências. E tudo isso tem uma decisão da disponibilidade. Para dizer que na moderna medicina desportiva já não é uma medicina do diagnóstico que está bem, está mal, mas é uma interação de todos os fatores onde também as dimensões psicológicas entram. E há aqui uma pergunta que eu aproveito para responder, que sobre esse aspecto há várias metodologias de abordagem dos aspectos psicológicos. Em termos destes contextos, são as equipas médicas que têm que gerir, médicas e o staff todo, estas questões. Não temos psicólogo dentro de equipa, mas, por exemplo, no futsal,
já existe e são modelos. E os modelos são aqueles que funcionam e que têm que ser adotados. Muito obrigado. Posso adicionar um bocadinho nisto? Muito bem, João. O staff é grande, o nosso staff é grande, ok? E uma das coisas que nós sentimos é que, essencialmente, nós podemos confiar nas pessoas com quem trabalhamos. Isso tem sido um trabalho que tem sido feito porque sabemos, essencialmente, qual é a função de cada um. Se, apesar de haver uma equipa multicomponente, as funções estão bem definidas. E nós sabemos com quem é que devemos falar para cada um dos assuntos. Ok? Eu sei que se estiver no ginásio com um atleta de manhã e sentir que um atleta dormiu mal, eu sei com quem é que devo falar. E não preciso de partilhar com toda a gente que aquele jogador dormiu mal. Mas se eu possivelmente vou-me dirigir ao João Carlos, que está a preparar o treino, e vou-lhe dizer, atenção, que este atleta hoje pode ter tido ali uma noite um bocadinho mal passada e tens de ter isso em consideração quando estiveres a planear o treino. Se as pessoas tiverem as suas competências e funções muito bem definidas, os canais de comunicação também estão bem definidos e nós sabemos para cada assunto com quem é que devemos tratá-lo. Muito obrigado, João Brito, também por essa explicitação. Nós temos muitas questões, felizmente, como já disse, a maior parte delas já foram respondidas pelos nossos preletores, a quem eu agradeço de novo. Coloco apenas e só mais uma questão, até por escassez de tempo, já ultrapassámos, não é escassez, já por termos ultrapassado o tempo e largamente, mas esta questão ainda não foi, neste caso, respondida, é colocada pelo Paulo Fidalgo, no que concerne ao tema do sono. Num caso onde é necessário intervir nos dias com menor qualidade / quantidade de sono, como é que é feita esta intervenção? Tendo um cuidado mais rigoroso com a higiene do sono ou são usados outros métodos? Paulo, se calhar eu respondo a uma parte e tu respondes a outra. Eu diria que, e já respondi aqui noutro contexto, nós procuramos a intervenção ser feita a priori focada no planeamento. Quando há necessidade de intervir nos dias com maior qualidade ou quantidade, tentamos pensar que isso poderá vir a acontecer e que o planeamento das viagens, dos momentos de refeição, dos horários de treino e das atividades extra e das folgas esteja considerado para tentar que nesses dias o sono possa ser promovido. Ok? Daí que em relação a alterar as estratégias de higiene do sono não é propriamente uma prática muito comum para nós, elas são de certa forma genéricas. O que poderá haver, e isso acontece, e isso o Paulo é a pessoa ideal para falar, sobre a necessidade de, por vezes, utilizar indutores de sono, e presumo que seja por aí a questão. Sim, e respondendo, João, quando necessário poderemos vir a ter que recorrer a indutores de sono, não de uma forma sistemática, até porque não há evidência em relação aos proveitos, mas também cruzando se há ou não há experiência desse atleta e, sobretudo, para evitar que haja uma automedicação ou que haja uma difusão de estratégias de lidar com o sono internamente baseado nas experiências de uns dos outros, trocando até às vezes, eu faço isto, eu faço aquilo outro, e quando trocarem chás e outro tipo de é uma coisa. Agora, quando entram mais em substâncias químicas ou indutores, aí já temos essa preocupação de, se necessário, sim, temos que recorrer, mas sempre com a perspectiva de o que é que está por detrás dessa situação e qual é a experiência do atleta e evitar ao máximo a automedicação. Agora sim. Muito obrigado, eu julgo que os esclarecimentos foram muito objetivos. Nós vamos ter que terminar já, como já disse, já ultrapassámos, já devíamos ter terminado há cerca de 22 minutos, mas a conversa está boa e foi muito, muito importante contar com a vossa presença neste nosso ciclo de recuperação e sono. Vamos ter a última sessão destas 6 na próxima sexta-feira, no dia 11 de dezembro, e convido a todos também para poderem participar, e vai ser uma mesa redonda. Vamos fazer, digamos que, uma mesa redonda, no fundo, a enquadrar todas as
as perspectivas que aqui foram deixadas no último mês e vamos de alguma forma fazer uma súmula. Vai ser feita pela nossa equipa multidisciplinar aqui do Comitê Olímpico. Eu irei moderar esse mesmo debate, essa mesma mesa redonda, também com o nosso diretor de Medicina Desportiva, Dr. Gomes Pereira. Vamos ter também a nossa responsável na área da Psicologia, Ana Bispo Ramires, e também na área da Nutrição, a Cláudia Mindrico. E vamos ter mais tempo do que aquilo que é habitual para responder a questões. E, portanto, esta também será um fecho, este será um fecho deste nosso ciclo, que eu sei que há muitas questões e mais uma vez peço desculpa de não conseguirmos responder a todas as questões durante o dia de hoje. Algumas foram respondidas diretamente, outras não foi possível, mas vai ser uma oportunidade também para as muitas centenas que já nos seguiram nas últimas semanas, que possam colocar também as suas últimas questões, mas tal como digo, vamos de alguma maneira ver uma perspectiva integrada e também a nossa própria perspectiva do problema a partir da equipa multidisciplinar e depois também de todos estes ensinamentos que fomos tendo ao longo destas 5 semanas até ao momento. Resta-me agradecer a todos pela participação muito efetiva, mais uma vez, nesta sessão e agradecer muito particularmente aos nossos 4 convidados e à Federação Portuguesa de Futebol, porque de facto acrescentou, foi de facto uma mais-valia a vossa presença aqui hoje e acrescenta esta questão que para nós é absolutamente fundamental. Nós todos sabemos o quão é importante trabalhar em equipa, mas nem sempre colocamos esse conhecimento na prática. E julgo que vocês têm sido um exemplo. Os resultados das equipas portuguesas têm sido naturalmente o espelho da qualidade do vosso trabalho e por isso sentimos-nos privilegiados pelo facto de ter podido ter connosco esta equipa tão forte, tão experiente, tão conhecedora e no fundo que acaba por, e no fundo também tão disponível para poder partilhar connosco todo este conhecimento. Muito obrigado a todos vós, bem-ajam e muitas felicidades agora para os próximos desafios. Esperemos que no final do ano que vem, não podendo haver participação do futebol desta vez nos Jogos Olímpicos, bom, que possamos trazer de novo a taça para Portugal. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos falar, muito obrigado, com todo o espírito olímpico. Obrigado. Obrigado.